Bom dia você que está aqui, bom dia para você que está lá e bom dia para eu que estou aqui, ou boa noite, boa tarde, não sei em que horário vocês estão. Aqui quem fala é o Matheus Bassi, eu sou professor de História. Eu tive a grande ideia de criar um canal de histórias para falar qualquer tipo de coisa que eu quiser, porcaria de merda que eu quiser, porque eu acho legal, né? Eu acho que história é bom, eu acho que história é saudável, né, até certo ponto. E a gente está aqui então no canal Anais da História. Pense o que quiser do nome. Você não sabe o que são anais, né? Procure no Google. Procure em Google, como diria sacerdote Elias. Procure em Google, né? E aí, nesse canal, né, a gente vai estar discutindo coisas aleatórias que me vêm à cabeça, como Jânio Quadros, como Evangelion e qualquer outro tipo de coisa que eu queira, né? Porque eu não tenho. Mas olha que legal. Tema de hoje, né? Eu não sei fazer edição, não vai ter nem edição aqui, eu acho. Mas enfim. É... Bem-vindo ao canal Anais da História. Fala, vinheta. Não tem vinheta também, a gente não tem nada, né? A gente não tem absolutamente nada. Assim, a gente só tem vontade de morrer e força para ir na cama. Mas enfim, a gente vai tratar de um assunto muito legal aqui hoje chamado destruição do mundo, apocalipse, né? É, morte, destruição, trauma. A gente vai falar de coisas desse gênero. Por que que eu vou falar disso? Tava ontem de noite, né, pensando o que fazer da vida e eu pensei anime, evangelho, vídeo, YouTube, né? Eu pensei exatamente dessa forma. E eu vim aqui, né, pra gente gravar, pra gente, né, eu, minha consciência e minhas duas personalidades, gravarem esse vídeo pra gente conversar um pouco sobre esses temas, né? Pra começar o canal também, senão nunca vou começar. Então, bom dia de novo. A gente vai falar de um tema muito legal hoje, então, né? Como já falei, destruição, morte, violência, trauma e assim por diante. E a gente vai estar falando desse tema de uma forma bem localizada, bem contextualizada, né? Um local chamado Japão. E aí você vai pensar, ele vai falar de bomba atômica, ele vai falar não sei o quê, também, né? Mas o foco desse vídeo é a gente falar, né, sobre anime. Então, você já viu anime? Você já viu essa cena aqui? Você já viu Evangelho? Você já viu Akira? Você é otaku? Você toma banho? Né? Se você caiu nesse canal aqui, né, nesse vídeo especificamente, você tem três possibilidades. Ou você procurou o conteúdo errado no Google, né, e caiu aqui na análise da história, ou você estava procurando anime e achou essa porcaria, ou eu te enviei, né, o que é uma coisa boa também. Olha só que massa. Mas olha só, ele vai falar de anime. Por que que eu vou falar de anime? Porque dentro do anime a gente tem várias possibilidades de análise de tudo, né? Aqui nesse canal a gente vai aprender, né? Se você não aprendeu na escola, se você não aprendeu em outro lugar, que tudo pode ser história se o pesquisador quiser. Se eu, como historiador, quiser que é, eu mesmo seja história, eu posso fazer isso. E aí a gente pode fazer uma reflexão ao longo do tempo, né, sobre o que que é história, né? O que que é essa porcaria, para que serve, se serve ou se não serve para alguma coisa, se é científico, se é um gênero literário, se é romance, se é doutrinação, a gente pode falar sobre tudo aqui, né? Uma maravilha. Enfim, anime, né? Evangelion, Akira, Godzilla não é anime, Naruto, né? Todos esses animes que a gente vê que surgem no Japão, eles têm uma temática em comum às vezes, né? Que é às vezes a superação, né? A gente pode fazer uma interpretação disso. Às vezes uma superação, pode ser às vezes destruição também, né? E pode ser várias coisas, então fique até o final dessa porcaria de vídeo, daí talvez você possa sair daqui pensando ou não, né? Não sou nenhum tipo de guru para fazer vocês pensarem. Enfim, vamos começar então, né? Fim do mundo, apocalipse. Isso sempre foi uma coisa presente na história? Sempre existiu uma ideia de fim do mundo? Será? Né? Será que não? Será que sim? A gente vai. Vamos tentar compreender? Vamos. Pega minha mão, pega, venha comigo, venha pai, venha comigo. Então, olha só, o tema do fim do mundo é uma coisa que aparece na história há muito tempo, né? Civilizações antigas já tinham uma ideia de que o mundo poderia vir a acabar, né? E a gente vai ver isso de formas diferentes.
A gente vai ver como fúria dos deuses, a gente vai ver como purificação, a gente vai ver como redenção, a gente vai ver, inclusive, como apenas destruição vazia, ou, né, como a gente vai conversar um pouco aqui hoje também, uma reação da natureza de destruir os seus parasitas. Então, tratar o ser humano como parasita. Massa. Bom, tem um livro ali atrás, né, naquela estante ali, provavelmente um desses daqui que eu estou apontando, né, o branquinho, chamado História do Medo do Ocidente, no Ocidente, de um historiador francês chamado Jacques Delumeau. Não, falei errado, desculpa. Jean Delumeau. Né? Jean Delumeau, ele é um historiador francês que trabalha muito com a história das mentalidades, história cultural. O que é isso? É um ramo da história que tenta compreender o passado, né? Tenta compreender o ser humano, tenta compreender as produções do ser humano através do que ele produz culturalmente. Então, música, pensamento, né? As ideias, pode ser também anime, né? Que a gente vai estar trabalhando aqui hoje. Dentro desse livro, né, o conteúdo dele, ele vai falar dos medos que as pessoas da Europa do século 13, século 14, até o século 18, ali, mais ou menos 19, do que eles têm medo, né? Do que essas pessoas tinham medo. E aí, de novo, né, Europa Ocidental, ali, França e acabou, né? Um pouquinho a coisa dos outros lugares. O que as pessoas tinham medo exatamente? Eles tinham medo de tudo. Tinham medo de lobo, de fantasma, de criança, de mulher, de bruxa, de assombração, de tudo. E tem uma coisa que vai aparecer bastante dentro desses temas, que é a ideia do fim do mundo. Então, olha só, quando a peste negra ela assola a Europa no século XIV, né, 1340, por aí, e ela vai ser intermitente, né, então são vários períodos, vai até o século XIX essa porcaria, é, existe uma ideia dessas pessoas de que isso seria o fim do mundo, né? De que seria uma concepção ali de que Deus está purificando, que logo Deus vai voltar, que esse é o início do fim, etc e tal, né? E era uma coisa muito comum, né? Então você tem relatos ali de vilarejos queimando, as pessoas falando, olha só, a purificação de Deus começou e tal, né? Matando os pecadores e tudo mais. Até a questão da bruxaria vai ser vista como purificação, né? Você mata a bruxa para purificar. Isso não é o fim do mundo. Mas enfim. Dentro dessa ideia, então, né, em várias culturas, tanto ocidental como oriental, a gente pode pensar até na decadência, né, essa ideia de decadência. Então, o passado ele era muito melhor, o futuro ele apresenta vários problemas e hoje tá uma merda, amanhã vai ser mais merda ainda, antigamente era menos merda. Já apresenta pra gente, né, uma mentalidade ali de que, nossa, o futuro ele só nos reserva o pior e isso quer dizer que a gente vai chegar no fim, né? Estamos no fim dos tempos mesmo, né? Nessa geração, não sei o quê. Então, são temas bem interessantes, né, de serem colocados em pauta. E escolhi esse tema porque eu quero falar sobre animes, né? Eu quero falar sobre alguns animes específicos e a gente pode acabar pensando em alguns aqui jogando, né, minhas consciências. Como Naruto, né, que eu pensei quando eu comecei a gravar o vídeo. Né? Mas vamos lá. Dentro dessa ideia do fim do mundo, a gente tem um período na história bem específico chamado século XX. Né? O século XX acontece muita merda, vocês sabem. Para quem foi para a escola, né, sabe que teve bomba atômica. Para quem não foi para a escola, né, você aí que está assistindo que não foi, você também sabe que em algum momento alguém jogou uma bomba atômica, né, em outro país. Se você não vive nesse mundo, né? Se você não assistiu ou ficou sabendo do filme do, do Thomas Shelby a nuclear, lá esqueci o nome daquela bosta, né? Você aí vai pro cinema, vai para pro YouTube e acha o pirata, né? Eu esqueci o nome, eu não assisti o filme, não faço nem questão. Mas, enfim, é muito legal, né? Porque a gente teve um período na história, em 1945, onde se jogaram bombas atômicas, né, em duas cidades civis, né, no Japão, chamada Hiroshima e Nagasaki. Eu quero que vocês imaginem agora, né? Porque assim, a primeira cidade, se não me engano, foi 150 mil. Hiroshima é situada dentro de uma cadeia de montanhas, então a bomba fez uma espécie de panela lá dentro. E a segunda bomba é uma cidade civil também. As duas, né, matam ali por volta de 150, 120 mil pessoas. Fora os danos causados a longo prazo, né? Que a gente vai ver isso acontecer, vai ver isso sendo tratado dentro dos animes também. Mas olha só que legal. Quando o Japão ele está nesse período, né?
ele lutava, resistia até o fim, ele tinha uma ideia muito grande, assim, de honra, de virtude, que eu não posso me render, porque senão eu sou desonrado, senão eu tenho que me matar e tal. E a gente tem essa consequência das bombas atômicas que são jogadas lá, né? Com justificativas diversas, né? Percebam, tem a justificativa da bomba jogada porque queriam matar galera e assustar a União Soviética, e tem aqui que queriam matar a galera e preservar os soldados americanos, forçar uma rendição. E ele tem que pensar o seguinte, né? O que essas bombas atômicas elas causam, né, na cabeça das pessoas? Será que só morre e o mundo continua? Será que joguei bomba, né? Agora o Japão ele vai se industrializar, ele vai se desenvolver, né? Que começou a acontecer com mais força, né? Por causa de tratados econômicos com os Estados Unidos, né? Planos de ajuda e tal. Mas o que acontece? O Japão ele vai passar por um período muito escuro da sua história, né, em relação ao trauma, porque quem era contra a guerra naquele momento, né, era punido, era preso, podia ser morto e tal, né, quem falava contra o governo, quem falava contra o imperador também. Inclusive, né, a família do criador do Jin Pés Descalços, que é o anime que a gente vai estar vendo aqui, né, o nome dele está aqui, ele fala isso no mangá que ele escreve, né, no Jin Pés Descalços, que trata ali de questões sociais, culturais e emocionais, estruturais do Japão durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente durante o lançamento das bombas atômicas. Então, começar, né? O que isso causa na cabeça das pessoas? Isso causa trauma. Trauma, segundo alguns autores, né? Tem o Marshall Seligman que está ali atrás também, metaforicamente, ele trabalha o trauma como um passado que ele não sai, né? Um passado que ele permanece na sua mente, um passado que você não consegue se desfazer. Ele é um não esquecimento. O trauma é uma coisa que fica presente. Pode ser de forma consciente, né? Para quem já assistiu Dexter, por exemplo, sabe falando de série, né? Quem já assistiu Dexter sabe como que pode funcionar essa questão do trauma, né? Então ele vê a sua família morta e ele cria alguns pensamentos destrutivos a partir disso. Né? Mesma coisa acontece quando uma pessoa passa por um trauma grande. A gente pode ver isso através do Holocausto, pode ver isso também através do lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Quando essa bomba cai, né, muita pessoa vai morrer na hora, muita pessoa vai ser queimada e muita pessoa vai desaparecer. Então tem umas fotos muito legais, né, e legais no sentido de que elas existem, elas são curiosas, que são de pessoas que estavam brincando na rua, né, crianças, velhos, idosos estavam andando, e a radiação, né, o calor, a luz gerada pela bomba, ela vai gravar a sombra dessas pessoas na calçada, né? Você tem imagens, fotografias lá de pessoas andando na escada, assim, né? Que era só a sombra dela que ficou lá no momento da explosão. Então isso é muito interessante, né? O trauma que isso vai causar nas pessoas é um desespero total e essa mentalidade do apocalipse, essa mentalidade da destruição, né? E que vai aparecer muito nessas produções culturais, né? Como o Akira, vai aparecer no Naruto, vai aparecer no Evangelho, vai aparecer também Godzilla, né? As três produções japonesas. E aí, né, por que isso aparece? Né? Tem um sociólogo britânico chamado Raymond Williams, parte da nova esquerda inglesa, que ele tenta tratar ali essa questão da cultura como uma ideia totalizante, né? A gente já vai chegar nesse ponto. E ele dá um termo chamado estrutura de sentimento. O que é estrutura de sentimento, meu caravilo? Estrutura de sentimento é uma ideia que o Williams vai desenvolver para tentar pensar o indivíduo, né, dentro de uma totalidade, dentro de uma generalização. Então, você tem lá o cara que faz o Akira, tem um cara que faz o Naruto, tem um cara, essas pessoas que estão desconectadas, de certa forma, elas têm o mesmo tipo de pensamento, que é essa estrutura de sentimento. Então, um sentimento como o medo da destruição do mundo, o medo do sofrimento, ela pode ser utilizada para a gente pensar como que elas vão ser geradas, né? A gente pode pensar como que elas vão se perpetuar e como que elas vão aparecer na história. A gente pode fazer uma crítica, a gente pode fazer uma análise historiográfica, uma análise histórica a partir disso. A gente vai pensar então, né, nessas quatro produções. Não vou me delongar, né? Não vou falar mais delas, mas só para a gente pensar. Então a gente tem Naruto, né? Naruto é meio receoso de colocar aqui, mas ele tem alguns momentos que ele vai tratar de uma destruição possível do mundo, né? Que é quando a gente tem a junção das vilas, quando tem a junção de todo mundo ali.
e tem a possível destruição, né, pelo Pain, pela Akatsuki, etc., das vilas. Então, é uma ideia de uma organização secreta que pode destruir o mundo, né? Uma ideia de organização secreta. E depois tem, acho que no Boruto, né? Eu não assisti muito, muito chato, mas fala de aliens, né? Que vem, eu não lembro se é um alien, mas são criaturas diferentes que aparecem e tem um poder muito forte, querem destruir. Isso aparece também no Dragon Ball, né? Bem, eu Dragon Ball não faz parte do meu repertório de animes, mas eu sei que tem uma ideia ali de destruição de mundos também. E vocês vão perceber que, além do tema da Guerra Fria, né, de viagem, do alien que vem, etc., essa ideia do fim do mundo está sempre presente no imaginário japonês, né, está sempre presente também no imaginário ocidental. Se a gente for pensar em zumbis, se a gente for pensar em Fallout, por exemplo, né, a série de jogos e a série que saiu recentemente, mas no Naruto você tem essa concepção, né, de possível destruição, as Kyubis, né, essas armas que podem ser comparadas com armas nucleares, né, então é um perigo, né, tem que acabar com as Kyubis, tem que a Biju, na verdade, tem que acabar com as Bijus, tem que acabar com essas armas porque elas são perigosíssimas. Nisso aí, né, a gente já pode ver como uma ideia até de desarmamento nuclear, né, uma força, um poder muito, muito forte, muito poderoso na mão de pessoas instáveis, né? No Evangelion, a gente tem uma ideia muito legal também, que apresenta ali um enredo de pessoas que pilotam robôs, que depois a gente descobre que não são robôs, são seres vivos, né? São os Evas, são espécies de anjos, que estão tentando meio que acabar com a humanidade também, e aí tem uma organização secreta do governo japonês que quer destruir o mundo também, porque ele entende que o mundo ele se destrói, então a gente tem que buscar uma forma de criar aquela paz perpétua do Kant, né? Uma ideia iluminista, e aí, colocando todo mundo dentro da cabeça, da consciência de uma pessoa, porque a gente entende que uma pessoa ela não vai se matar. Dentro de uma consciência é onde tudo é harmônico. Então, a gente vê que esse tema da harmonia, a gente vê que esse tema da destruição e do desastre, né, bélico, ele se torna presente em todas essas obras que vão aparecer. Né? Outra, o Akira, né, uma produção ali que trata de um futuro distópico, mais cyberpunk, assim, onde cientistas estão construindo, né, máquinas, armas, e pessoas armas, né, pessoas, é, talvez uma questão biológica até, né, mas pessoas armas que podem também destruir o mundo, e no final a Akira, e a gente tem toda uma ideia de destruição, e por final o Godzilla, que é de fato, né, uma mutação por causa da radiação causada pelas bombas atômicas, se não me engano. E aí é legal, né, a gente analisar essas coisas, porque é, a gente compreende um pouco melhor como que como que a sociedade elas vão se pensar. E a ideia de estrutura de sentimento, né, do Raymond Williams, pegando toda essa ideia de totalidade, na verdade, a gente vai entendendo que ó, essas produções elas aparecem para tentar colocar para fora esse trauma, né, esse trauma da guerra, e pensar formas de se pensar o futuro às vezes, né? Então, o Jane Pé Descalços, por exemplo, é interessante porque ele vai tratar de questão de censura, ele vai tratar de questões de como que os sobreviventes vão ser tratados no período posterior das bombas atômicas. E é sempre essa ideia de que a gente deve buscar construir um futuro melhor, né, de certa forma. O, eu acho que o Naruto ele trata isso um pouco melhor, né? A gente tem ali uma tentativa de contenção, uma tentativa de tratado, uma paz mais diplomática, né? Para tentar criar uma, como posso falar, um conjunto de sociedades um pouco mais pacíficas, né? Então isso é bem interessante de ser analisado. E esse trauma que vai ser gerado pelo lançamento das bombas atômicas, ele vai gerar vários tipos de problemas, né, para o Japão. E os animes eles vão aparecer justamente para tentar dar voz, né? Não necessariamente dar voz, mas falar sobre o sistema, dar uma questão de intencionalidade para pensar talvez o contexto social que eles estavam vivendo. Então, assim, os animes são consequências da guerra, né? Eles têm uma ligação muito forte com a Segunda Guerra Mundial, e a gente deve tentar compreender, né, como que esses produtos culturais eles aparecem em determinados momentos e como que eles traduzem um pouco da sociedade que eles vivem.
entender os animes como totalidade, né? E aí a gente pega uma questão de um outro sociólogo, né, francês também maldito, chamado Lucien Goldman, né? Pode pegar até um Marx nesse sentido, né? E tentar analisar como que essas ideias de totalidade elas podem estar aparecendo dentro dessas produções culturais. Será, né, e aí, né, críticas à parte, será que elas conseguem de fato englobar enfim, sentimentos, né, englobar esse tipo de coisa? É uma coisa que a gente pode ver em outros vídeos. Então, eu não sei se eu consegui falar alguma coisa certa nesse vídeo, não sei para onde que foi, eu me perdi, mas é isso aí, né? Entendam então que uma fatalidade como as bombas atômicas, ela pode criar um tipo de cultura, e ela pode criar uma crítica também, né, uma certa sociedade com que o ser humano constrói com o tempo, que é justamente o que eles tentam fazer, né, no Godzilla, né, de falar de desastre nuclear, é exatamente o que talvez, né, o Kishimoto faça no Naruto e tal, de tentar falar, ó, destruição humana, ok, né, armas nucleares, massa, né? Mas vamos parar com essa porcaria, né? Fazendo uma alusão ali das bijus com isso, né? E dessa tentativa de mostrar no Akira e no Evangelion que certas organizações, certos governos, né? Eles podem estar tentando motivar ali uma destruição no mundo em certo momento, em certo ponto. E aí, né, o Evangelho, eu acho que ele tenta tratar uma questão mais interessante ainda, que é a questão da natureza se autodestruindo, né? Tentando mostrar como se o Eva, às vezes, fosse uma reação do próprio mundo, né, para tentar destruir o ser humano que faz cagada a todo momento. E aí o ser humano, ele doma esse Eva, né? Ele mata o Eva, ele controla ele. E aí é destruição pra caramba. Mas eu acho que é por isso aí, então, não sei quanto tempo que deu de vídeo. Beijo, boa sorte, bom dia.